em outra tendência que é chamado pragmatismo. Pragmatismo nasce na filosofia, é uma doutrina que adota como critérios de verdade e utilidade prática, isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Em suma, verdade é o que funciona. Qual é a ideia do pragmatismo? Ora, se eu fizer isso e isso funcionar, não importa se é certo ou se é errado. Se funciona, eu tenho que fazer. Veja que essa decisão, ela é tomada tanto na casa de uma pessoa, quanto na ONU, num governo. Né? Imagine as cúpulas dos governos pensando o seguinte: nós vamos invadir aquele país, isso é certo ou é errado? Geralmente a discussão não passa nesses termos. A discussão passa nos seguintes termos: nós vamos invadir aquele país. Quais serão as consequências econômicas? Será bom para nós economicamente? O certo e errado, isso deixa de lado. O que importa é se a gente vai ganhar dinheiro. Então o pragmatismo é essa ideia de que eu tomo decisão não pelo que é certo ou que é errado. Eu tomo decisão se isso vai me trazer algum benefício pessoal. Veja, embora essa ideia tenha nascido na filosofia, ela está presente na mente de muita gente. Tem muita gente que só faz o que é certo, porque se não fizer o certo, vai ser preso, entendeu? Ou vai receber uma reprimenda. O crente, ele faz o certo porque é certo, porque ele quer agradar a Deus, não porque ele vai ter algum benefício financeiro envolvido. Trazendo isso para a igreja, se um culto mais aberto enche a igreja, façamos. Então, se eu fizer, ao invés do culto, um show, e isso encher a igreja, vamos fazer um show. O centro da decisão deixa de ser a fidelidade à palavra e passa a ser, vamos encher a igreja. Isso é pragmatismo. Tá? Eu tenho alguns autores aqui falando de pragmatismo. Por exemplo, Francis Schaeffer, ele diz assim: o pragmatismo de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante. Tanto nos assuntos internacionais, quanto no que diz respeito ao lar, o critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Então, Francis Schaeffer mostrando que essa tendência já está no mundo. O Alex Montoya, numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo e renega as virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir sem perceber os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Aquele é num livro que fala para pastores, né, mostrando a tentação de líderes perseguirem os holofotes do mundo ao invés da fidelidade a Deus. Tá? Um exemplo me ocorreu aqui, dentro de pragmatismo. Eu não sei como é que anda hoje a questão das rádios evangélicas piratas. Ainda existe, não existe? Rádio evangélica pirata? É um bom exemplo de os fins justificam os meios. O indivíduo monta uma rádio evangélica contra a lei da sua cidade, mas os fins justificam os meios. Ele fala, é para Jesus, então é para pregar o evangelho. Percebe? Os fins justificando os meios. Só que Deus quer que nós sejamos fiéis, não só nos fins, mas também nos meios. Os meios, o meio do caminho tem que expressar nossa obediência a Deus. Tá? Isso está no meio evangélico. MacArthur, nossa época é de pragmatismo, obcecada com o que funciona e menos preocupada com o que é verdadeiro. Solano Portela, um brasileiro. A filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo, porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se desconsiderar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos, julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então isto não tem
mais importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Traduzindo aí o que o Solano falou, é que a vida de muitas pessoas e as suas decisões não se baseiam mais na ideia de certo e errado, mas se baseiam nesse princípio bem relativo de verdade, o que funciona e o que não funciona, independente se é certo ou errado. Então ele diz que as pessoas estão construindo casas, a sua vida, embaixo de um fundamento muito frágil, né? Porque dentro desse fundamento de que o que funciona, o que não funciona, amanhã pode ser outra coisa que funciona ou não funciona. As ideias vão mudando. Agora, quando a tua vida está construída num fundamento firme, que é a palavra de Deus, o certo é certo e ele será até a volta de Cristo e até depois da volta de Cristo. E o errado é errado e pronto. Aí o teu fundamento é firme, você pode construir a tua casa nesta rocha.